Pode fazer isso? Ou não pode? Pessoal, boa tarde. Todo mundo alimentado direitinho? Então vamos começar. Dando continuidade à terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, convidamos agora a doutora Cláudia Merschert para proferir palestra sobre consolidação e fortalecimento da atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como política do Estado brasileiro. É o eixo 5 dessa conferência. Por favor, doutora Cláudia. Peraí que eu vou te apresentar agora, tá? Doutora Cláudia é advogada especialista nas áreas trabalhista e de inclusão, é mestra em educação sociocomunitária, professora universitária, palestrante e autora de artigos e livros. Atua como pesquisadora no NUTECA, que é o Núcleo de Tecnologias Assistivas, Linguagens de Inclusão e Técnicas Assistenciais, que é vinculada à Faculdade AUDEM. Foi presidente do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência. Muito bem, gostei muito de estar junto. Contribuindo ativamente para a formulação de políticas públicas voltadas à inclusão. Com a palavra, doutora Cláudia. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Consegue do microfone? Consegue? Eu prefiro sem microfone, porque eu acho que a gente fica mais informal do que aquela coisa de ficar aqui dura com o microfone, né? Mas se alguém deixar de ouvir, levanta a mão, que aí eu já pego o microfone, ok? Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Professor Zeno, obrigada pelo convite. A você e a todo o conselho aí, que eu tenho certeza que tomaram um cuidado muito grande para escolher alguém. E eu estou aqui agora com esse desafio de conseguir contribuir de alguma forma. Eu coloquei aqui para vocês que nós estamos na 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E na municipal nós estamos aqui na 3ª conferência. Por que esse número está diferente? Porque em algum momento nós tivemos um grupo ali no conselho que por algum motivo não fez a conferência. Porque o correto seria estarmos na 6ª. E quando a gente deixa de fazer esse trabalho, a gente deixa de contribuir com a participação popular na construção de políticas públicas. Então, eu vou fazer essa introdução e depois lá no final a gente vai falar um pouquinho dessa importância, tá? Não trouxe meu passador de slides, então eu vou ficar aqui, vai e vem. Quem eu sou? Já foi lido aí meu currículo, mas o que eu quero que vocês lembrem da Cláudia. Quem é a Cláudia? Então, primeiro ponto, que eu sou um ser humano em construção. Então, eu estou aqui para contribuir, não necessariamente eu vou agradar a todos, não quero em hipótese alguma impor a minha vontade, mas sim, de certa forma, e contribuir, porque isso também vai agregar na minha vida, pois eu estou ainda em construção, tá? Quero que vocês lembrem que eu sou valinhense, eu sou nascida aqui em Valinhos, então eu tenho um amor muito grande pela nossa cidade e, consequentemente a isso, eu estou disposta a contribuir. Então, o que eu puder contribuir para a nossa cidade, eu quero que sempre lembrem sim o meu nome, professor Zeno, porque eu quero ajudar. Eu estou sempre disposta a fazer esse trabalho, aproveitando aí a fala da minha amiga Vera, que a gente fez amizade hoje, de forma voluntária. Esse é um trabalho que eu faço nos conselhos e para a sociedade de forma voluntária e estou aqui para contribuir. Tenho 41 anos, então eu não estou classificada como uma pessoa idosa. Isso, de certa forma, não me empodera a ter opiniões que empoderam muitas vezes vocês, as 60 a mais, que são de fato as pessoas empoderadas nessa construção. E nós, 60 a menos, estamos aqui para contribuir, mas são vocês que vão de fato fazer essa construção, certo, professor Zeno? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem de mim, certo? Dentro dessa conferência, ai, minha vizinha, que querida! Olha, gente, eu tenho até vizinha aqui agora, linda. Não, eu vou lá passando, fica tranquilo. Então, dentro dessa conferência, não sei se já foi explicado aqui nas outras falas, mas nós temos 5 eixos que estão sendo analisados. E dentro desses 5 eixos, amanhã, vocês estão se dividindo em grupos para trabalhar nas propostas para cada um desses eixos. Então, a gente tem lá, eixo 1,
Doutor Ulisses, que já conversou com vocês pela manhã. Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais. Grana, dinheiro. Bufunfa. Bufunfa. Eixo 2. Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa. Eu estava ouvindo aqui, na terceira fileira, a dificuldade de transporte para ir ao médico em Campinas. Aqui, ó. A gente precisa de políticas públicas nesse eixo para que vocês não tenham essa dificuldade. Então, vai ser discutido aqui nesse eixo. Aí a gente tem lá, eixo 3, proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa. Este eixo, terceiro eixo, muitas vezes as pessoas que estão sofrendo com isso não têm oportunidade de estar aqui. Então a gente precisa pensar e desenvolver políticas para atingir essas pessoas, de certa forma salvá-las daquilo que elas estão sofrendo. Eixo 4, a Teresita voltou, ainda bem. Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices. Então a gente precisa discutir, vocês sendo os protagonistas, de o que vai ser dessas múltiplas velhices. Porque antigamente a gente tinha uma velhice de uma forma, né, Vera? Hoje está muito mais evoluído. Então a gente precisa discutir políticas públicas para isso. E aí o 5, que é o que nós vamos conversar agora, consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do Estado brasileiro. Então, este item 5 é o que nós vamos conversar agora para prepará-los e prepará-las para amanhã vocês conseguirem formular quais são as propostas a nível municipal, estadual e federal que vocês entendem que são necessárias. Tranquilos até aí? Vamos lá. Então, por que a gente precisa falar da consolidação e do fortalecimento dos conselhos municipais? Primeiro item que eu chamo a atenção de vocês. Censo 2022. O Censo 2022, ele vem e diz que 15,1% dos brasileiros tem a partir de 60 anos. Então, a população de pessoas idosas, ela tem crescido muito. Então, se ela tem crescido muito, a gente precisa ter, de fato, políticas públicas voltadas para essa categoria. Segundo o resultado da ONU, nós, Brasil, somos a 6ª nação com maior número de população idosa. Países considerados como desenvolvidos, eles consideram a pessoa idosa a partir de 65 anos de idade. E países em desenvolvimento, no caso Brasil, eles entendem a partir de 60 anos de idade. Então, se a gente considera a partir de 60 anos, somos considerados um país em desenvolvimento e a gente já tem um número tão grande da população, esse cenário ele exige políticas públicas. Ele exige que as coisas de fato aconteçam. Então, hoje a gente vê que a perspectiva de vida, ela vai aumentando cada vez mais. Não sei que idade que tá, você sabe, Ulisses, que idade que tá? Perspectiva de vida. 72? 75 já para homem, 85 para mulher. Tá? Ela vai aumentando. E conforme ela vai aumentando, a gente precisa, sim, dessas políticas públicas evoluindo. Tá? Opa! Aí, trazendo aqui para o recorte nosso, Valinhos. Como que estão esses números em Valinhos? Aqui em Valinhos, a gente tem 18,32% da população são pessoas idosas. Veja, a gente está acima da média nacional. E se a gente está acima da média nacional, o que eu tenho em Valinhos de políticas públicas voltadas para essa parte da população? O que a gente tem? Deixa na sua cabeça neste momento. Isso na Secretaria de Esportes. Então a gente tem muitos esportes que envolvem o idoso lá. Cita um. Voleibol adaptado. Voleibol adaptado. Alguém aqui faz voleibol adaptado? Não, Não. Ginástica? Ah, sei lá, teve algumas que
habitantes, uma foto de vocês, felizes da vida. Quem tá lá naquela foto? Teatro, olha lá, pronto, já chamo algumas pessoas, olha lá, coloquei uma foto de vocês. Então a gente precisa avançar nesse sentido, tá? E aí a gente vem os conselhos. O que o conselho tem a ver com isso? O conselho municipal tem muito a ver com isso, né, Teresita? Totalmente a ver com isso. Por quê? O conselho municipal, embora ele não esteja claramente previsto dentro da Constituição Federal, ele vem através de princípios constitucionais. Quais são esses princípios constitucionais? A gente tem da participação popular, do controle social e da democratização das políticas públicas. Então, a partir da nossa Constituição Federal de 88, com a participação popular, ela possibilita que nós, sociedade civil, possamos participar das construções das políticas públicas. Isso é um ganho imenso. Eu não sei como que funcionava antes de 88. O programa de Valinhos já existia, desde 1983. Já existia políticas públicas, sim. Não Mas a participação popular, gente, o conselho a gente ainda não tinha nesse participação popular. Ia para os bairros. Ia para os bairros, já lá. Todo um levantamento das necessidades do povo nessa época. Excelente. O Valinhos é pioneiro, tenho certeza absoluta. Brasil. Qual que é o seu nome? Cláudia. Cláudia. Então a Cláudia está compartilhando com a gente que, embora a gente ainda não tinha um conselho municipal, já se ia nos bairros para ouvir a população para a construção dessas políticas públicas. Então vejam, a gente tem a Constituição falando da participação popular em 88, mas muitos municípios eles já poderiam estar exercendo essa possibilidade de trazer então a população para essa participação. Tá? Para falar só para colaborar mais ainda, foi uma iniciativa da Prefeitura. Ótimo, uma iniciativa da Prefeitura. O que a gente tem na lei? O que diz a lei em relação a isso? Então a gente vai ter esses princípios constitucionais. A gente tem um artigo na Constituição Federal, que é o 230, que ele traz o dever da família, sociedade e Estado de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade e defendendo sua dignidade e bem-estar. Então a gente tem um artigo lá específico. A gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei de 2003. A gente tem a Política Nacional do Idoso, que é uma lei de 1994. E a gente tem um decreto que vai regulamentar o funcionamento do Conselho a nível federal, que ele foi criado em 2002, e aí tem uma modificação da lei, que é uma recente agora, de 2023. Então isso é o que a gente tem de forma legal, regulamentado, tá? Então o que essas leis vão trazer pra gente? Ela vai trazer pra gente, de um modo geral, a importância dos conselhos de direitos. E quando a gente fala dessa importância dos conselhos de direito, a gente vai ter ele ali como uma forma de participação democrática, possibilitando então que as pessoas participem. Com isso a gente vai ter o controle social, atuando ali na formulação de políticas públicas, atuando na forma de avaliação dessas políticas implementadas, tá? E fiscalizando efetivamente o que está acontecendo. A gente tem um diálogo institucional, sociedade e poder público, foi o que a Cláudia falou. Poder público, prefeitura, que foi nos bairros, ele foi possibilitar um diálogo para poder fazer essas construções, que é então esse diálogo institucional. E a gente tem então a garantia de direitos. A partir do momento que eu faço isso, eu vou conseguir assegurar a cidadania, que a gente vai conseguir fazer com que todas as pessoas possa participar, ok? Qual que é a natureza dos conselhos, seja ele municipal, estadual ou federal? Então, primeiro a gente tem uma divisão aí de natureza paritária e deliberativa. A paritária, que a Teresita adora falar, o conselho tem que ser paritário. O conselho não está paritário. Significa o quê? Que ele tem que ser constituído por um número igual, sociedade civil e poder público. Eu não posso ter mais pessoas do poder público ou mais pessoas da sociedade civil. A gente tem que fazer com que ele esteja paritário.
E ele tem que ter essa natureza deliberativa. O que significa essa natureza deliberativa? A gente tem que ter ali um colegiado que tem autoridade e competência para intervir, para formular, propor alterações e avaliar acompanhando essa política pública. Vamos falar depois. É que na natureza ele não está. A natureza ele divide entre esses dois. Tá? Então, dentro da natureza, a gente tendo essa questão paritária e essa questão deliberativa, a gente vai ter de fato a participação direta e o controle social das políticas públicas destinadas, então, à pessoa idosa. E em Valinhos, tem isso, professor Zeno? Como que está o conselho aqui em Valinhos? Aí a gente tem o conselho, ele foi instituído dentro agora da política municipal da pessoa idosa, que é uma lei recente de 2024, e o conselho ele vem como um órgão colegiado de caráter permanente, consultivo, deliberativo e fiscalizador. Excelente. O que a gente tem então de cada um desses passos? Quando a gente fala do consultivo, dá parecer, dá opinião. Então eu, Cláudia, sou vereadora. Eu quero fazer uma lei municipal em prol da pessoa idosa. Qual é o caminho correto? Consultar o conselho, porque o conselho participa da construção da política pública. Conselho, você pode me dar então o seu parecer em relação a isso? Porque ele tem esse caráter. O deliberativo, que a gente acabou de falar ali dentro da natureza, ele toma decisões. É importante ele tomar as decisões. Fiscalizador, ele vai acompanhar, ele vai analisar e ele vai cobrar de fato a execução dessas políticas públicas, certo? Participação. A gente falou ali da questão da participação separitária. Como que está o Conselho em Valinhos? O Conselho em Valinhos a gente tem 12 membros titulares e 12 suplentes. Desses 12 titulares, a gente tem 8, ali ó, saúde, desenvolvimento social e habitação, cultura e turismo, esporte e lazer, mobilidade urbana, educação, segurança pública e desenvolvimento econômico e inovação. Então, dentro dessas secretarias, teve alteração agora recente, porque mudou-se nome de algumas secretarias, tá? Mas a gente tem ali a representação e aqui a gente tem a representação sociedade civil dentro do mesmo número. Então, a gente tem um representante de entidade não governamental de atendimento à pessoa idosa, 2 representantes de associação ou organização representativa da sociedade civil, 2 representantes de instituição prestadora de serviço de assistência social, é aí que entra a pai? Em cima. E um representante de organização e conselho de classe trabalhadora do município de Valinhos. Então é dessa forma que está representado aqui, tá? Quais são as fragilidades atuais dos conselhos municipais? E não é a Cláudia quem está falando isso, é o material da conferência, tá? Então a conferência libera o material e ali ela já coloca alguns pontos. E o que ela traz como fragilidade desses conselhos? Ela traz a limitação estruturais. O que significa? Muitos conselhos não têm uma estrutura física adequada, não têm um apoio técnico, falta recursos tecnológicos. E aqui a gente enfrentou essa situação até quando, Ulisses, que você começou a trabalhar na Casa dos Conselhos, na gestão passada, 1 ano e meio, né? 23. 1 ano e meio, até 1 ano e meio antes a gente tinha essa dificuldade. A gente tinha até um grupo que estava indo levar esses pedidos na prefeitura, porque a gente não tinha nenhum apoio técnico ali. E muitos conselhos ainda enfrentam isso. E isso dificulta a forma deles se organizarem. A gente tem também restrição orçamentária, que significa o quê? Falta de orçamento próprio estável. Professor Zeno, teve dinheiro para fazer essa conferência? Pouquinho. Pouquíssimo.
tá? Por quê? Porque geralmente, vou falar pelo conselho que eu estava, da pessoa com deficiência, geralmente o valor que é destinado é de R$15 mil por ano, para a gente fazer todas as atividades. Então, se eu tenho R$15 mil por ano, eu não consigo fazer coffee para os eventos, eu não consigo contratar palestrante, tem que ser tudo pessoas voluntárias. Com isso, eu não consigo trazer pessoas de fora para trazer outras perspectivas, outras vivências. Eu não consigo fazer, muitas vezes, a cartilha, informativo. Então, não ter um orçamento, ele restringe, sim, na atuação desse conselho. E ele prejudica, de certa forma. Porque se a gente pudesse ter mais material, mais instrumentos, a gente conseguiria ter a participação de muito mais pessoas em relação a isso. Tá? Então é uma dificuldade, é uma fragilidade grande. E a gente tem a questão da fragilidade política. Porque tem muitos conselhos que eles são tratados apenas como um apêndice da administração pública. Sem autonomia. O conselho tem que ser autônomo, ele é um órgão autônomo. E aí, se ele não tem essa autonomia, ele vai perdendo a relevância institucional que a lei atribui a ele. Tá? Pode participar. Eles confundem autonomia com vínculo. Vínculo é uma coisa, dependência é outra, subordinação é outra. A Teresita está colocando aqui que muitas vezes acaba se confundindo a autonomia do conselho com um vínculo. Então, todo conselho ele é vinculado a uma secretaria. E por que ele é vinculado a uma secretaria? Porque é por ali que vai vir o dinheiro, é por ali que as coisas para acontecer em termos de desenvolvimento da política pública que depende de dinheiro. E aí eles entendem que essa vinculação é uma dependência e tira uma subordinação. E tira a autonomia do conselho. Vou dar um exemplo aqui, sem citar nome. Comentaram comigo na parte da manhã, não é dessa conferência, que uma conferência que vai acontecer em breve, foi encaminhado um cardzinho da divulgação. E aí foi determinado que alterasse a cor, que não era para usar o folder daquela cor. E aí o grupo teve que bater o pé e falar, não vai ficar dessa cor. Gente, o conselho ele é autônomo. Então, a partir do momento que eu perco isso por fragilidades políticas, a gente vai enfraquecendo o conselho. Então, o eixo 5, ele pega muito no pé nessa situação de que os conselhos de muitos lugares estão fragilizados e a gente precisa resgatar isso. Então, aqui em Valinhos, eu acho que a gente vive um momento muito bom de conselho. Mas o que a gente ainda pode fazer para fortalecer mais esse conselho? Então, eu, Cláudia, dentro do que eu estava lá da pessoa com deficiência, eu diria essa falta de dinheiro. Porque sem dinheiro a gente não faz nada. Mas vamos continuar aqui, né, Vera? Vamos continuar aqui na nossa conversa, tá? Então, aqui eu trago também dentro do material alguns descompassos entre o que manda a lei e a realidade encontrada. Então, a lei fala que os conselhos são órgãos deliberativos e autônomos. E aí a gente tem conselhos inativos ou funcionando de forma precária. A lei fala lá, paridade entre governo e sociedade civil. Aí a gente tem uma escassez de formação técnica para os conselheiros, muito grande. Então, para você arrumar um pouquinho esse visual que não está dando para mim ler. Não está a imagem fixa. Eu achando que é um... E aí, Ulisses? Apoio técnico, pior. Eu acho que é a questão de apagar a luz, acho que ela quer, né? Eu acho que é um... Apagar a luz fica melhor. Aí ficou nublado agora. Dá para ver, visualizar. Depois eu posso também disponibilizar, tá? Pode me interromper, combinado? Yes. Então pega o microfone. Também combinei isso no começo. Se não me ouvisse, era para me avisar. Melhorou? Tá ligado? Aê, agora foi até demais, né? Com essa voz de gralha, coitada de vocês. Bora lá então, vamos interrompendo conforme for acompanhando, ok? Isso aqui no computador. Aí a gente tem a lei dizendo, o que eu tô falando da lei tá do lado de cá, certo? Aí a gente tem lá a lei dizendo, fundos do idoso com gestão transparente. Aí o que acontece na verdade, em muitos lugares? Fundos
subutilizados ou não operalizados. O que significa? Os subutilizados significa que eles não estão sendo usados na sua integralidade. Por que eles não estão sendo usados na sua... Quanto que está o fundo da criança e adolescente, que tem um dinheiro lá imenso, sabe, Teresita? 5 milhões? O Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Valinhos tem 5 milhões. Daria para usar esse dinheiro em muita coisa, vocês não concordam comigo? Então esse é um exemplo de fundo que não está sendo usado na sua integralidade ou de forma ineficiente. E muitas vezes isso está totalmente ligado à forma de como utilizar. As pessoas não estão capacitadas e se engessa, e aí elas não conseguem utilizar. Não sei como que está o da pessoa idosa, mas lá a gente tem um exemplo. A gente está vendo que o número de violência contra a criança cresce, então a gente precisa de políticas públicas, eu tenho dinheiro, e aí? O que vai ser feito? A gente precisa que algo aconteça, tá? Aí a gente tem lá participação efetiva no planejamento público, mas a gente tem pouca eficiência nos instrumentos de planejamento. E esse item eu quero desmembrar um pouquinho aqui com vocês, que ele vai trazer... Doutora Cida, tudo bem? Boa tarde. Então a gente vai continuando aqui. Eu quero desmembrar um pouquinho ele até no próximo slide. Mas aqui a gente ainda vai falar dessa questão da fragilidade institucional, então, que a gente já comentou, a insuficiência de recursos, que é o orçamento do conselho, pessoal do conselho. O professor Zeno está aí de prova. A gente precisa fazer qualquer documento, quem está ali na diretoria, quem tem que fazer. A gente tem que entregar algum documento, somos nós que temos que ir lá e entregar. Porque a gente tem uma estrutura de casa dos conselhos com Ulisses e um estagiário, mas não é suficiente para quantos conselhos, Ulisses? 16 ativos. 16 conselhos ativos. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa que ela está voltada, trabalhando, focada para o conselho da pessoa idosa, é muito mais fácil a gestão. E é uma coisa que a gente não tem. Poderia até ser uma das indicações que amanhã vocês vão discutir, tá? Aí a gente tem essa questão da falta de capacitação constante sobre legislação, sobre orçamento, sobre fundo. Não sabe utilizar. Teresita está aqui de prova, que ela participa de vários conselhos, tá? De 11 conselhos. Então a gente tem uma articulação deficiente, a gente tem o isolamento, a gente não consegue articular de forma setorial. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e aí um certo dia a gente conversando, né, professor Zé, eu falei, olha, a gente tem muitas calçadas irregulares, a gente não tem semáforo sonoro, então são coisas que não é só para pessoa com deficiência, muitas vezes a pessoa idosa, ela também necessita, e aí a gente precisa articular, falar junto. Por que só um conselho sozinho? Vamos falar junto? Então é nesse sentido que a gente vê de desafios atuais que a gente precisa, de certa forma, integralizar para ter essa construção de forma conjunta. A Vera estava contando aqui, né, da dificuldade dela numa das visões. Ela foi fazer uma cirurgia e teve lá um probleminha. Então, às vezes ela depende um pouco de, calma, deixa eu ver onde eu estou, deixa eu ver se eu vou atravessar aqui ou não. E isso é uma coisa que vai acontecendo com a idade. Então, se isso vai acontecendo, não significa que agora eu sou uma pessoa com deficiência. Não, a deficiência ela está lá determinada na lei. Mas você tem certas dificuldades ou até limitações impostas pela idade que outras pessoas com deficiência podem ter e a gente precisa unir. Esse é um dos exemplos, tá? E a gente tem uma baixa participação. Infelizmente, é um desafio muito grande fazer com que a população participe, trazer a população. O professor Zeno estava aqui falando comigo, como é difícil. Eu falei, professor Zeno, todos os eventos que a gente faz, que a gente realiza, a gente tem uma dificuldade das pessoas participarem. E olha, vamos ser bem reais aqui, amanhã, se vocês comentarem com as vizinhas, vocês ficaram sabendo que teve a conferência, as pessoas vão falar que não sabem. Então a gente também precisa trabalhar de como essas informações vão chegar, porque não adianta só a gente reclamar que não tem participação se a informação não está chegando, tá? E aí,
a gente tem o grande desafio de ter, de fato, o conselho como política de Estado e não como política de governo. Aprendi muito sobre isso com a Teresita. O que significa um conselho municipal de governo? É aquele que só funciona durante aquele mandato. Então eu, Cláudia, estou lá, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência por 2 anos. Eu faço só o que eu quero, não compartilho com ninguém, vou embora e levo tudo comigo, eu não deixo dar continuidade. E aí agrava mais ainda quando a gente está vinculado totalmente com o prefeito que está na gestão. Então aquele prefeito, durante os 4 anos dele, é daquela forma. Teresita falou de manhã, aí muda a cor, muda isso. Não, gente, a gente precisa dar continuidade. Dar continuidade é você ter responsabilidade na construção da política pública de verdade. Por isso, esse 5º eixo, ele pega muito no pé que a gente precisa ter um conselho municipal como política de Estado. O professor Zeno só vai passar por esse conselho. Quem vem depois vai dar continuidade? O nosso prefeito atual, ele vai só passar por aqui. Quem vem depois vai dar continuidade? Então é nesse sentido que a gente quer que seja um conselho de Estado e não de governo. Eu gostaria de, se consigo explicar de outra forma, a política de Estado é uma política vinculada a um plano de governo de um candidato. Então ele desenvolve o seu plano de governo que trouxe da candidatura. A do Estado não. A do Estado é a que veio no nível nacional e é aplicada em todo o Brasil, é diferente. Aproveitando essa deixa, a gente tem, eu coloquei ali para vocês na parte da legislação, uma da legislação que teve alteração, que é de 2023, ela fala que o Conselho da Pessoa Idosa está vinculado à Secretaria da Pessoa Idosa, Mulher e Direitos Humanos, que é o que vem lá como um jargão a nível nacional. Aqui em Valinhos foi criada então a Secretaria da Mulher e do... Acho que não colocaram pessoa idosa, né? Família e Mulher. Família e Mulher. Está alinhado à política de Estado? Não. Está linkado à política de governo, que é o que o prefeito colocou naquele plano do que ele estava colocando como proposta. Política do idoso. Sim. O Conselho do Idoso de Valinhos está linkado à Secretaria, continuou na assistência. Continua. E olha aqui, a Marisa está me trazendo uma coisa, que o Conselho, eu achei que não, o Conselho do Idoso, ele continua vinculado à Secretaria da Assistência. Errado. Só da mulher Só da mulher foi com a mulher. Tá errado. Tá vendo como a gente começa a discutir e a gente consegue verificar? E assim, pessoal... Mas hoje alguém do governo falou que não, que o conselho está na Secretaria da... Acho que não mudaram a lei ainda, né? Não, tá, continua na Secretaria de Desenvolvimento Social e Educação. Mas alguém do governo... Tá. Ó, a Vera está compartilhando que pela manhã alguém do governo disse que não, que está vinculada. Mas de fato, gente, eu olhei hoje para atualizar a legislação, não tem lei alterando ainda. Então, de fato, a gente precisa de uma lei alterando, tá? E não vai alterar, porque isso aí lá no SUAS diz que o idoso ele tem que ficar mesmo na assistência. Ó, aí a Marisa está dizendo... Do federal. É do SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. Ele faz parte da verificação do serviço socioassistenciais, por isso que ele não saiu. Não sai, não tem sairá. Pessoal, veja que a gente tem as legislações em si, elas não conversam. Porque a gente tem a lei do SUAS, ela é de que ano? Nós temos no ano passado. Não, mas eu tô falando do nível nacional. 93? A gente tem lá a lei do SUAS, então a gente vai tendo a legislação não conversando. A mais recente, 2023, ela diz que tem que estar vinculado ao que, a nível nacional, ao que já existe, que é lá
a Secretaria do Idoso, da Mulher e dos Direitos Humanos, tá? Isso é uma coisa que vocês também podem, amanhã, quem estiver nesse eixo, discutir e se tiver alguma proposta, sair a proposta. O eixo 5, ele também vai servir para este ponto, tá? E aí a gente tem que, claro, analisar tudo que vai ter de previsão também dentro da legislação municipal, que a gente também tem a política da assistência social, que é nova aqui em Valinhos, é uma lei também do ano passado, né, Teresita? A última conferência ela foi homologada pela prefeita, a lei do SUAS, aqui no Valinhos. É 2024 ou 2023? 23. Então também é algo recente. Então é importante o quê? Analisar, porque não é porque está na lei que tem que ser e ponto, falando em lei municipal. Pode ser proposto alguma alteração em relação a isso, ok? Meu telefone não. De quem que é a bolsa? É minha, mas eu não tenho nem telefone aqui. Aí? É música agora, é música para ambientar. Então, pessoal, aqui a gente está falando dessa questão da autonomia deliberativa, então poder real de influenciar nas políticas públicas. A gente está falando da estrutura permanente, de fato, a gente ter aí a independência do governo, o conselho está ali, está ativo, as coisas estão acontecendo. Tá? A gente tem um financiamento estável, que significa um orçamento próprio e garantido em lei, vamos falar um pouquinho disso, e ter uma equipe técnica qualificada. A gente tendo isso, a gente vai conseguir então ter uma autonomia administrativa, um financiamento público estável, uma equipe técnica que vá fazer com que aquele conselho aconteça, um espaço físico adequado, e com isso a gente vai ter então um conselho empoderado, fazendo com que as políticas públicas possam de fato acontecer independentemente da mudança aí de governo, tá? E aí a gente tem, eu vou só avançar para esse slide aqui. Quando a gente fala em termos do financiamento próprio, de ter o dinheiro, a gente tem que se atentar muito a este ponto, que é a questão do plano plurial, o famoso PPA. O PPA do município de Valinhos, ele foi aprovado a lei 22 de dezembro de 2021, quase Natal, quase que as pessoas, última sessão da Câmara Municipal, se não foi extraordinária, que as pessoas nem lá mais estão, né? Foi extraordinária, para um período de 22 a 25. Esta lei, este plano, ele é composto por diversos anexos que vão estar detalhando fontes de financiamento dos programas governamentais, descrição dos programas governamentais, metas e custos, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento dos programas, estrutura de órgãos, unidade orçamentária e executora. Esta lei, ela vai orientar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual de cada exercício financeiro. O professor Zeno estava como presidente do conselho. Foi chamado para participar desta construção? Não. Eu, Cláudia, estava lá como presidente do conselho da pessoa com deficiência. Fui chamada? Não. Teresita, assistência social foi chamada? Não. A gente não participa. Se a gente não participa, vai ter dinheiro depois para as políticas públicas? Claro que não. Claro que não. Ou seja, estão respeitando o conselho com a força e com o poder que ele tem? Não. Então aqui também é algo para vocês pensarem, e também amanhã, se não é o caso de sair alguma diretriz nesse sentido, de tornar obrigatório a presença dos conselhos na construção desse orçamento. Pensa, a gente está falando em dinheiro, em programação, para depois, enfim, colocar em prática. Mas se isso não tiver, sabe aquela história? Não tem dinheiro, não está no orçamento, não é prioridade agora, tá? Então, para a gente conseguir ter um planejamento governamental, para a gente ter um conselho municipal como uma política aí de Estado, de fato, a gente precisa ter essa participação lá no PPA, quando está sendo
enfim, elaborado. A gente tem que ter influência lá na incidência da lei de diretrizes orçamentárias, no orçamento anual, de quanto de fato está sendo colocado de dinheiro para cada uma dessas políticas. A gente precisa ter um monitoramento da execução. A gente precisa acompanhar de forma sistemática a implementação dessas políticas públicas, desses programas. A Cláudia contou pra gente que tem lá a ginástica para a terceira idade. A gente está acompanhando se está dando certo, quantas pessoas, se abre vaga, se não abre. Então a gente precisa avaliar os resultados. Saber de fato se aquilo está sendo eficaz ou se não está sendo eficaz. Ok? Então, indo para o final aqui. Então, as conferências, elas são instrumentos de participação. A gente precisa que cada um de vocês aqui entenda o que é e amanhã escolha o eixo que vai participar, para ajudar com essas ideias, com essas iniciativas, para que de fato aconteça dentro do nosso município de Valinhos. Nós temos aí, né, a previsão de 5.570 municípios participando dessas conferências municipais. Os municípios participam, saem então as emendas propostas, as proposituras. Existem as pessoas, aí hoje vai ter votação de delegado, pessoas que vão estar representando o município para participar depois da conferência estadual. Na conferência estadual é analisado as indicações que os municípios fizeram a nível estadual e a nível federal. Ali é discutido. Vão verificar quais são as mais votadas e o mesmo com o federal. E ali saem então os delegados para participarem da federal. Eu pude participar da pessoa com deficiência, eu representei Valinhos a nível estadual e depois representei a nível federal. Uma experiência, né, Vera? Né, Teresita também, que já foi? Já foi já na Teresita? Da mulher, ótimo. É uma experiência surreal estar em Brasília, representando o nosso município na construção de políticas públicas. E ver o que é Brasil. E ver o que é Brasil. Né? Enquanto eu falo que dentro do universo, falando ali pessoa com deficiência, eu não sabia de tantas deficiências que existem. E eu cheguei numa mesa em que a pessoa, ela não enxerga, ela não tem os braços, e aí como que ela vai comer? Você não sabe quando toda aquela que você não sabe como ajudar a pessoa nessa situação. Até uma pessoa mesmo com deficiência visual que sentou do meu lado, uma pessoa pegou a comida para ela e colocou ele para sentar do meu lado, Leonardo, e falou: você consegue comer sozinho? Ele falou: consigo. E ela foi pegar a comida dela. A hora que ela voltou, ela falou assim: Cláudia, por que você não cortou a carne dele? Eu falei: desculpa, eu não sabia que eu tinha que cortar só a carne. Ele ficava comendo só arroz, feijão e salada porque ele não conseguia cortar a carne. E eu não me ofereci para cortar a carne dele. Então a gente amplia tanto os nossos pensamentos com coisas simples, que é muito importante essa participação, tanto a nível estadual como a nível federal. Então é importante a gente ter representatividade. Eu acho que isso é muito importante. Então a gente tem, se todos os municípios fizerem, lembra que a gente está na 6ª nacional e na 3ª municipal? Significa que nem todos os municípios fazem, mas se todos fizerem, a gente tem lá 5.570. Se todos os estados e Distrito Federal fizer, a gente tem 27. E depois a gente tem a 6ª Conferência Nacional para fazer um compilado de tudo isso, que é onde a gente vai ter a deliberação máxima, tá? Então essas conferências, elas são importantes para que a gente tenha a voz ativa, para que participe, e aí eu chamo a atenção que vocês, a partir de 60, são os protagonistas, então precisa sim a participação de vocês. A gente precisa que ela tenha, a gente promover um acesso à tecnologia da informação e comunicação, participando que todos acompanhem. Exemplo, o meu slide não possibilitou, qual é o nome da senhora? Cecília. Que a dona Cecília pudesse participar. Então a gente tem um problema aqui com a questão da inclusão digital. Até que estava comentando com a Vera, a gente tem que saber o público que nós estamos, até para tentar compartilhar antes o material. Até para muitas vezes a gente ter como foi feito na Conferência da Assistência Social ano passado, retrasado, que foi trabalhado em
teve uma pré-conferência trabalhando nos CRAS, porque muitas vezes a gente está com um público que não vai entender se a gente não conseguir de fato destrinchar qual que é aquela necessidade. E aí a gente não possibilita a voz ativa. Então são situações que a gente precisa prestar atenção. E aí dessa forma a gente precisa também ter programas específicos para capacitar as pessoas idosas para assumir os seus papéis de liderança. E aí com isso sim a gente vai ter a pessoa idosa como protagonista da política pública que vai ser desenvolvida então para ela, tá? Exemplos de boas práticas, também tirada do material que foi fornecido pelo federal. Os conselhos intergerenciais integrando jovens e idosos, isso tem acontecido e tem funcionado. Eu dei o exemplo aqui da integração, né? Conselho da pessoa idosa com da pessoa com deficiência, mas a gente tem tantos outros aí. Movimento social participativo e reuniões abertas para avaliação dos serviços públicos, igual a Cláudia falou, ia nos bairros, talvez resgatar alguma coisa nesse sentido, até usar CRAS mesmo, ter reuniões abertas para avaliar o que tem, o que teria de melhoria, não a gente esperar só uma conferência. A gente tem aí projetos de formação política para os idosos, e aí a Vera estava falando da alfabetização, eu acho que também é um projeto muito importante. Ela comentou, a pessoa idosa não quer sair de casa depois das 4, então para ir para o EJA é muito difícil. Está sendo feito, ótimo. A gente tinha a faculdade da terceira idade na FAV, que com a pandemia encerrou e não voltou mais. A faculdade Anhanguera de Valinhos, a gente tem ali a unidade bonitinha, mas a gente tem a mantenedora dela instalada em Valinhos. E a gente sabe que é um polo educacional imenso. E eles estão aqui, eles pagam imposto, mas só? Qual que é a responsabilidade deles para com a sociedade? Então talvez resgatar, talvez apresentar projeto, buscar. E é uma reivindicação que eu encontrei bastante isso lá na APAI, porque a pessoa com deficiência ela tem um envelhecimento precoce. E muitos não são inseridos no mercado de trabalho e eles não têm mais nenhuma atividade para fazer. E quando tinha a faculdade da terceira idade, eles frequentavam. Né? Então são questões que a gente precisa de projetos para que a gente possa fazer com que aconteça. E aí já tem parcerias com universidades e organização civil. Então a gente pode ampliar. Seria tão ótimo isso daí, porque o intelecto é excelente para a gente manter um equilíbrio e desenvolver mais, mesmo na terceira idade. Perfeito. Existe recomendação médica, inclusive, para isso. Então a gente consegue mostrar o quanto que é uma política pública importante. Muitas vezes ela não vai estar na prioridade dentro do orçamento, porque a gente tem outras questões médicas, né? Eu não estou oftalmologista, eu não tenho aqui, eu tenho que ir para Campinas, eu não tenho transporte. Então a gente tem questões médicas que talvez ela esteja à frente, mas a gente pode trabalhar com essas outras iniciativas através então de parcerias. E com tudo isso, a gente vai ter a participação ativa da população idosa, que é nessa discussão, são nessas ideias que a gente vai conseguindo, então, construir aí algo melhor. E aí aqui eu quero deixar, porque eu abusada sou, o professor Zeno não me dê bronca, eu já quero deixar aqui algo para que vocês possam pensar, tá? A gente teve, então, a mudança aí na legislação do Conselho do Idoso do ano passado, é algo recente, mas eu ainda sinto falta, e foi algo que a gente conseguiu lá no da pessoa com deficiência, vaga reservada para pessoa idosa. A dona Cecília, que não é de nenhuma instituição, de nenhuma organização, mas ela quer ser conselheira. E aí eu trago o exemplo aqui do Conselho de Vinhedo. Aqui é a lei do Conselho de Vinhedo, e lá no Conselho de Vinhedo eles têm, um representante da pessoa idosa residente no município. Então eu acho que talvez seria algo para pensar. Lá no Conselho da Pessoa com Deficiência a gente mudou a legislação e agora nós temos 3 vagas reservadas, 2 para pessoa com deficiência e uma para representante de pessoa com deficiência menor de idade ou que não tem capacidade civil. Então eu acho que é algo para pensar. Não que não seja necessário as instituições, manter sim as instituições, mas dar oportunidade para quem não está vinculado em nenhuma. O que eu vejo muitas vezes, a instituição, estava falando aqui com a Vera, de novo Vera, a gente já estava fazendo antes já essa conversa, né?
Muitas vezes a instituição, ela fala, olha, Bianca, você que vai lá representar a VAI. A Bianca às vezes nem quer. Ela nem se interessa pelo assunto, mas ela tem que ir, porque o patrão dela mandou. Então, muitas vezes a gente tem ali uma instituição que nem sempre ela está de fato agregando como se fosse a pessoa, o protagonista, pudesse agregar. E aí eu trago um outro exemplo, que é do Conselho Municipal, o Conselho Estadual do Estado de São Paulo, que lá eles têm um artigo que os conselheiros, eles precisam, 70% tem que ser 60 a mais. Achei ótimo também. Porque também é uma forma, muitas vezes, de forçar com que o município indique alguém da secretaria que tenha a partir de 60. Né? Quantas pessoas com 60 a mais a gente tem como funcionário público nativo aqui em Valinhos? Tem esse dado, professor Zé? Não tem. Mas a gente deve ter um número grande, né? A gente deve ter um número grande, tá? Então, eu acho que são dados que talvez sejam legais de levantar e a gente trazer a pessoa com deficiência para que ela, a pessoa idosa, para que ela tenha de fato esse protagonismo aqui, tá? Então, um compromisso com o futuro. Qual que é esse compromisso com o futuro? E aí, eu quero quando eu tiver 60 a mais, que tenha políticas públicas funcionando aqui em Valinhos, hein? Lembra que eu falei de mim? Cláudia, 41 anos, valinhense, vamos lá. Então a gente precisa, né, entender aí que os conselhos não são, né, não é um favor, ele é um ordenamento institucional, ele é um direito garantido e a gente precisa entender que ele é uma conquista da cidadania brasileira. A gente precisa ter política pública permanente, então entender esses conselhos como política de Estado, garantindo que os avanços obtidos não se percam nas mudanças de governo, que permaneça um compromisso duradouro para que as coisas de fato aconteçam. E a gente precisa ter um compromisso com o envelhecimento digno, fortalecer esses espaços e assegurar, então, um envelhecimento seguro, um envelhecimento com qualidade, tá? E eu deixo aqui para vocês as perguntas motivadoras para amanhã. Amanhã, na discussão do eixo 5, a gente tem as perguntas que vão motivar. Não vou ler cada uma delas, vou deixar para o exercício de vocês amanhã, mas se atentem, a gente tem 6 questões aí que vão motivar, tá? E a gente precisa verificar cada uma delas e trabalhar com proposituras. E encerrando, eu deixo aqui para vocês uma mensagem: cuidar das pessoas idosas é honrar a história, a sabedoria e os caminhos que nos trouxeram até aqui. O Conselho da Pessoa Idosa tem uma missão nobre: garantir dignidade, respeito e direitos para quem tanto já contribuiu com a sociedade. Que cada desafio seja enfrentado com coragem, cada conquista celebrada com união e cada decisão tomada com empatia e justiça. Sigamos firmes, com o coração aberto e o compromisso renovado de construir um presente e um futuro melhores para todas as idades. Deixa a foto ali da Vera, que eu não posso chamá-la de Dona Vera, de 93 anos, com sua taça de espumante em mãos, que é a avó do meu esposo, que é quem eu tenho de referência de pessoa idosa, porque infelizmente minha mãe faleceu com 43 anos e meu pai com 56, e minha avó também cedo. Então é a vovó Vera que eu tenho aí de referência, que sempre está, hoje ela estava ali com batom claro, mas ela sempre está com o seu salto, preocupada com o que ela vai beber, não julguem, tá? E feliz da vida. E ela tem reivindicações aqui em Valinhos, professor Zeno. Ela mora numa rua paralela do Caetano do Centro, que é paralelepípedo. Então ela reclama que ela não tem mais equilíbrio para aquela rua, e que é um absurdo o número de idosos que moram naqueles prédios e aquela rua forma. Acho que o bairro inteiro. No bairro inteiro. Aí eu não sei se tem essa questão de patrimônio histórico, enfim. E outra reclamação dela, não sei se mais alguém aqui vai concordar, que deveriam ter uns banquinhos para vocês sentarem e descansarem. Porque você anda muito, você cansa e não tem um banquinho para sentar. Que precisa ter um banquinho no caminho para dar uma descansada.
Os jovens sentando no carro. Os jovens de hoje já nascem cansados. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de todas e todos. Está aberto aí para quem quiser contribuir. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de falar que na Valinhos, a cidade, foi praticamente só os idosos vêm na cidade e não tem lugar para buscar. A gente tem que andar lá com 79 anos, tem que andar longe para subir roupa para buscar. Então tem que melhorar. A senhora viu que teve agora o estacionamento que abriu ali lá da prefeitura? Não. Vou falar dele não. Qual que é o nome? Pessoal, ó, Dona Amélia reclamou aqui da falta de dificuldade de estacionamento, que é uma dificuldade para achar, quando acha só tem um morro, né? E aí eu estou compartilhando com ela que foi então inaugurado o estacionamento do povo, ali do lado da prefeitura. Não estou aqui para fazer campanha política nem nada, mas é um ganho, né? Então tem agora o estacionamento ali, pode usar, gratuito. Não lembro agora o número de vagas, mas bastante, 200 vagas. Para o carro ali, atravessa e segue então para vir para o centro da cidade, ok? Pessoal, mais alguém? Alguma contribuição? Eu podia ter, Quando foi falado do transporte público para Campinas, é importante que seja revisto o transporte público em Valinhos para chegar nas unidades básicas de saúde. Por exemplo, tem aqui no Parque Itália, né? A pessoa tem que descer na avenida principal, subir ladeira para chegar na unidade básica, que está muito bem organizado, um trabalho bem atendido, um atendimento muito bom, mas para uma pessoa com algum problema que não tenha carro para chegar lá, chega como? Então, tudo aqui em Valinhos está feito para quem tem carro. E aquele que não tem carro, chega como? Perfeito. E ó, uma colocação aqui, a Vera estava conversando com a gente um pouquinho antes, ela comentou que ela sempre dirigiu e agora ela não está mais dirigindo. Então, é uma necessidade da população idosa, que muitas vezes foi totalmente independente, totalmente autônoma e agora acaba tendo que depender de um transporte público que não é eficaz para suas necessidades. Então esse é um ponto importante. E aí até lembrando, Vera, a vovó Vera, ela já não tem a visão mais de um olho, secou lá a retina dela, então ela só enxerga de um e bem pouco. E eu tenho muito medo dela andar pelo centro, porque eu não sei se ela está enxergando semáforo, não sei o que ela está enxergando, ela é teimosa, ela quer ir sozinha. E aí é uma grande luta que a gente já vinha construindo do Conselho da Pessoa com Deficiência, que são as botoeiras sonoras dos semáforos. Porque pelo menos o barulho, mas a pessoa não ouve. Vovó Vera só ouve se tiver com os aparelhos. Então a gente tem que ouvir para entender as necessidades e a gente propondo as políticas públicas. E essa questão do ônibus ela é essencial. Porque a gente, hoje, onde é a Secretaria de Saúde, eu faço uma crítica do local que ela está instalada. É de difícil acesso. Então a gente teve pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, né, Teresita, uma pessoa cega que ela precisava chegar lá para retirar uma guia. Não, eu fui retirar e eu fui levar na casa dela. Então a gente tem sim que estudar esses pontos para a gente poder, se quer levar o microfone, tá lá, já tá. Para a gente conseguir propor essas políticas públicas. Pode falar, minha querida. Só chegar no farol. A demora. Pode falar. A demora. Já estamos construindo. A demora na prioridade dos idosos, da saúde. Faz 4 anos que eu estou esperando exame do glaucoma. Até agora nada. Qual que é seu nome? Aí tenho, consegui, fiz a consulta, está marcada para fazer cirurgia, até agora nada. Como que a gente faz? Maria Aparecida, vamos lá. Vou compartilhar também o que eu sei gestão passada, tá? Essa gestão eu ainda não sei como que está funcionando, porque eu não estou mais no Conselho da Pessoa com Deficiência. Quando eu questionei como que era prioridade para a pessoa com deficiência, eu ouvi a seguinte resposta: a gente não tem um controle.
não tem um sistema controlando. Então, eu não sei se eles têm um controle para a pessoa idosa. Então, também acho que cabe ao conselho. A Teresita está falando que não tem, porque eu acredito que não tenha. Então, a sua prioridade por lei, e aí vale lembrar, hein? 80, a partir de 80 a mais, a prioridade é acima de quem tem 60 a mais. Eles não respeitam. A Teresita tem 81. Por que não respeitam? Porque muitas vezes eles não estão tendo esse controle, gente. A gente precisa que a política pública aconteça. Mas, ó, chamando a responsabilidade, então, pra gente enquanto conselho. O conselho, a gente acabou de falar que se ele é um conselho que ele tá ali não como uma política de governo, mas como uma política de Estado, ele vai acompanhar, ele vai fiscalizar. Então, cabe também fazer isso. Mas o que a gente precisa? A gente precisa, falando enquanto quem estava em conselho, tá, gente? Que as questões cheguem, porque a gente não consegue pensar em tudo. Então, a participação ativa de vocês é extremamente necessária. Olha quantas coisas a gente já foi levantando aqui. O trabalho em conjunto é essencial. Eu fiquei 4 anos para esperar uma cirurgia, uma hérnia aqui enorme aqui, milho pulpa, clonotranol, morfina, para não aguentar tanta dor. Ouvi o Jornal de Valinhos, vocês ouviram a bandeira de Campinas, para fazer reportagem na minha casa. Aí entraram para a Secretaria da Saúde. No dia seguinte, se mandaram eu pegar o papel e ir para o hospital, fizeram tudo isso aqui e me ofereceram. Eu já vou abrir a palavra para você, deixa eu só completar aqui no dela. Ela também está comentando que esperou por 4 anos por cirurgia e tal. A gente tem uma lei municipal que ela está em vigência, ela não está em prática, mas ela está vigente pela lei, que é a transparência na saúde. E o que diz essa lei? Ela diz que a gente tem que ter um sistema onde eu entro e vejo qual é a minha vez nessa fila. A partir do momento que eu tenho a transparência na saúde, acaba a porta-fila. E a gente consegue saber, muitas vezes, eu tive isso com a avó da minha prima, era uma cirurgia de catarata, não sabia quanto tempo ia demorar, e ela começou a ficar com depressão, não saía mais de casa. A família resolveu pagar. Mas e se amanhã fosse chamá-la? Gente, é família que não tem dinheiro. Então, a partir do momento que você tem essa transparência, que você consegue saber, você vai saber se a fila está andando ou não, você vai ter uma ideia, mais ou menos, de quando, volta tantos na minha frente, vocês não sabem nada. E aí dá até uma angústia, né? Fala seu nome pra gente. É o seguinte, a gente tem muitas... Põe aí o microfone. A gente tem muitas reivindicações. Boa tarde, meu nome é Ângela. E nós temos muitas reivindicações. Inclusive, uma dessas é lá no CCI. Está faltando acessibilidade lá, certo? Muita escada, tem que resolver esse assunto. Com certeza. Muito bem colocado. Ótimo. Pessoal, eu espero que alguém esteja anotando, porque se essas pessoas que estão falando não estiverem amanhã, vocês lutem por essas reivindicações, hein? Desculpa. Não, está gravando. Falando de saúde, né? Sobre os olhos. O meu é cirurgia plástica na minha pálpebra. Há 5 anos estou esperando. Quase não enxergo mais o olho esquerdo, mas ninguém atende. Aqui também é um cuidado muito grande, porque a gente entende que é só uma questão estética, mas ela já deixou de ser estética porque eu estou olhando para a senhora e estou vendo. E isso está dificultando para que ela possa ter uma vida independente e autônoma. Então a gente precisa, sim, de um olhar de políticas públicas para essas situações. Pessoal, eu vou encerrar, porque a gente já passou bastante aqui do horário, mas eu gostei muito da participação de vocês e agradeço muito por essa participação, que eu acho que vai enriquecendo cada vez mais aí o nosso diálogo. Muito obrigada. Pediria para aguardar um pouquinho só. Por favor, uns minutinhos só. É rapidinho. Obrigado. Bom, só para dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu pediria para ele trazer a dona Vera junto. Eu conheci a Cláudia em 2023, né, Cláudia?
A gente se conheceu em 2023, né? 2023, eu, junto com a Cláudia e mais 2, 3 pessoas, fomos solicitados a fazer um trabalho de seleção de professores para o curso Jovem Tech. O que é isso? São alunos de 9º ano do Fundamental que vão se preparar intensivamente um cursinho para disputarem vagas em curso técnico. Lá eu conheci a Cláudia. Então, é uma satisfação. Cláudia, parabéns, professora, didática, clareza, exposição, parabéns. E o nosso reconhecimento aqui, neste momento, ok? Alguém vai fazer foto? Nossa! Ok. Tem um com foto. Vamos fazer foto. Eu tô pro lado de cá, Vera. Que isso. Você tava olhando pro meu lado errado, meu outro perfil. X crianças.